Bom dia, professor. Eu sou Arthur Luiz, faço parte do grupo que está desenvolvendo o jogo Pulo Duplo e eu vou estar agora fazendo a apresentação para a entrega 4. Então agora eu vou estar mostrando a execução do programa. Já estou com 2 jogos abertos e vou começar uma partida. Partida iniciada. O jogador que iniciou a partida começa com o primeiro turno. Em seguida, agora ele espera receber a jogada do adversário. Então eu posso posicionar a minha peça. Em seguida eu seleciono a peça adversária para realizar o pulo. Por fim, o destino do pulo. E assim vai revezando os turnos até que uma sequência de pelo menos quatro peças da mesma cor sejam feitas. Aqui ó, temos um caso de pulo duplo, então eu posicionei essa peça amarela nessa posição, selecionei esse jogador adversário, essa peça adversária, que pode realizar o primeiro pulo para cá, em seguida tem uma outra peça realizando o pulo para cá. Então aqui indicando que eu não posso pular para cá, né, indo de acordo com a regra de que o pulo duplo é obrigatório. Neste caso aqui também tem um caso de pulo duplo de novo. E agora aqui, nesse jogador da direita, eu posso posicionar aqui, porque é uma posição que vai permitir o pulo. Só que eu já consigo, já posicionando, eu formo uma sequência de 4, o programa identifica que eu venci, e aqui, indicando aqui embaixo na legenda que o jogador local venceu. E lá no outro lado, na outra tela, mostra que o jogador remoto venceu. Por fim, temos o botão resetar jogo, que mostra que reseta os 2 tabuleiros e assim a gente pode iniciar a partida novamente. Agora eu vou estar mostrando que o nosso jogo vai de acordo com os nossos casos de uso, que são inicializar, começar a partida, posicionar e pular, que é a nossa jogada local, receber início, receber notificação de abandono e, por fim, receber jogada. Estou começando com o caso de uso inicializar, em que ele tenta estabelecer conexão com o dog server ao executar o programa. Então, está abrindo aqui o programa. Então aqui no caso foi conectado com sucesso, aparecendo a mensagem conectada ao dog server. Eu vou iniciar também agora o outro tabuleiro, também aqui conectado ao dog server. Depois temos o caso de uso começar partida, que ele é iniciado ao clicarmos o botão do menu iniciar jogo. O outro tabuleiro acontece o caso de uso receber início. Então aqui mostrando aqui a partida iniciada. E agora com o tabuleiro que começou a partida, vai estar no caso de uso posicionar e pular, que é a nossa jogada local. E o que está esperando a jogada do adversário vai estar no caso de uso receber jogada. Então aqui, recebendo jogada. E então vai invertendo esses casos de uso até o final do jogo. E por fim, o último caso de uso, que é o receber notificação de abandono. Quando um dos jogadores abandona a partida. Demora um pouco, mas vai estar mostrando a notificação de abandono. Aí, aparece aqui a notificação, o oponente abandonou a partida. Então, professor, agora na modelagem, sobre o que foi corrigido a partir da avaliação da entrega 3, que o que foi apontado pelo professor era a falta de balanço de anotações apontando para os refinamentos. Então, por exemplo, neste diagrama de atividade do caso de uso posicionar e pular, a gente possui alguns
algumas ações que possuem refinamentos, e para isso a gente adicionou em todos os casos balões de anotações apontando. E também, se para cada balão, se a gente ir no botão direito na aba subdiagramas, a gente possui o diagrama relacionado. Então, neste caso aqui, no verificar de jogo, verificar fim de jogo, ele possui um refinamento. Se nós irmos na aba subdiagramas, vai ter aqui o refinamento do mesmo. Da mesma forma, vai para os diagramas de sequência. Então, todos os métodos que possuem outro diagrama de sequência relacionado, ele possui um balão de anotação apontando. E se nós irmos na aba subdiagramas, vai estar o diagrama de sequência relacionado. Isso vai para todos os casos para todos os diagramas que foi preciso fazer isso. Então, por exemplo, aqui, no verificar fim de jogo, tem aqui o verificar vitória e aqui o subdiagrama verificar vitória. Agora eu vou estar mostrando algumas alterações em alguns diagramas que precisou ser feita com a implementação do código desde a última entrega, começando com o diagrama de estados do tabuleiro. Então, ficou dessa forma, que ao iniciar o programa, o tabuleiro vai para o estado esperando início. O tabuleiro que começar a partida vai para o estado realizando primeira jogada, em que ele tenta posicionar a sua peça. Se a seleção não for feita com sucesso, ele permanece no mesmo estado. Se não, agora o turno passa para o adversário e o tabuleiro vai para o estado esperando jogada remota. Depois, se ainda não for fim de jogo, ele vai para o estado posicionando, em que ele posiciona uma peça aliada. Ele fica nesse estado até o posicionamento for feito com sucesso. Tendo feito o posicionamento, ele vai para o estado selecionando peça adversária, que ele seleciona a peça para realizar o pulo. Se essa seleção não for feita com sucesso, ele permanece no mesmo estado. Tendo selecionado com sucesso, ele passa para o próximo estado selecionando destino, que ele seleciona o destino do pulo. Se a seleção for feita com sucesso, ele passa para o próximo estado, em que há a troca de turnos novamente, e ele espera a jogada remota. Então esses estados agora ficam alternando até que a partida termine. Agora, outra modificação feita foi no diagrama de atividades do caso de uso posicionário pular. Em seu início agora, ele verifica o estado atual do tabuleiro. Se for no estado 2 ou 4, como acabou de ser mostrado, é quando o jogador está tentando posicionar uma peça aliada. Então nós vamos para a ação posicionar. Se o estado for igual a 5, é o caso em que ele seleciona a adversária. E quando o estado é igual a 6, é que ele seleciona o destino do pulo. Após ter feito alguma dessas três ações, é verificado se posicionou ou selecionou com sucesso. Se posicionou ou selecionou com sucesso, a gente passa para o próximo estado. Se não, a gente mantém esse estado, o tabuleiro continua no mesmo estado. Por fim, a verificação de fim de jogo, se tem sequência de 4 peças iguais, 4 peças da mesma cor, envia a jogada e atualiza a interface. Dessa forma, com essa modificação, neste caso de uso, nesse diagrama de atividade, houve a adição da ação posicionar e da ação verificar fim de jogo, que eu vou estar mostrando logo em sequência. Então, indo pelo navegador de diagramas, ou como já dito anteriormente, se formos na aba subdiagramas do balão de ação, acessamos então o refinamento referenciado. Então, começando pela ação posicionar, primeiro ele calcula todos os posicionamentos e pulos possíveis para essa jogada. Com isso, ele verifica se há adjacentes válidas, ou seja, se existe alguma jogada que permite pulo. Se sim, nós vamos para a ação posicionar adjacente. Caso contrário, a gente vai para a ação posicionar não adjacente. Depois ele verifica se o posicionamento foi feito com sucesso. Caso verdadeiro, a gente remove uma peça do jogador local, que é o que realizou a jogada. Se não, nada é feito e a execução dessa ação acaba aqui. Agora para a ação verificar fim de jogo, ele não tem muito mistério, a gente verifica vitória e verifica empate. Eu acredito que eu não precisava estar dizendo isso, mas para todas essas ações, como verificar vitória, verificar empate, ou na ação posicionar, que temos calcular posicionamento possíveis, posicionar adjacente, posicionar não adjacente,
são ações que já foram demonstradas em entregas anteriores e nenhuma delas assim tiveram muitas mudanças significativas. Então, como eles já foram demonstradas anteriormente, acredito que eu não preciso estar demonstrando novamente nessa entrega. Mas assim, todos os apontamentos estão sendo feitos e temos os subdiagramas relacionados. Então, para terminar a apresentação, vou estar mostrando os diagramas de sequência relacionados aos novos diagramas de atividades feitos, né, que eu acabei de mostrar. Então, começando pelo posicionar, é feita a chamada da função posicionar do tabuleiro. Em seguida, ele calcula as possibilidades de posicionamento e verifica, né, se existe adjacentes válidas, né, ou seja, jogadas que permitem pulo. De acordo com essa verificação, ele chama a função posicionar adjacente ou posicionar não adjacente. Se o posicionamento foi feito com sucesso, ele remove a peça do jogador local. Agora para o diagrama de sequência verificar fim de jogo, que é feita a chamada da função verificar fim de jogo do tabuleiro. E dentro dele chama a função verificar vitória e verificar empate, né, que são funções que já foram demonstradas em entregas anteriores também. Bom, professor, era isso que eu tinha para mostrar nessa quarta entrega. Acredito que está tudo nos conformes. Muito obrigado por esse semestre. Até mais.